Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. Nas últimas décadas ocorreram profundas transformações nas relações de trabalho. Em vigor desde novembro de 2017, a reforma trabalhista foi promulgada com expectativas bastante divergentes entre os diferentes setores da sociedade. E nós temos o prazer de receber hoje a socióloga e pesquisadora do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, a Ludmila Costec Abílio, que já desenvolveu importantes pesquisas sobre as relações de trabalho e vai contar para a gente um pouquinho da história profissional dela e dos estudos que ela fez. Prazer recebê-la, Ludmila. Prazer, Felipe. Bom, conta para a gente, então, em que momento da sua carreira você viu no tema trabalho aí o seu objetivo de pesquisa? O que te fez se interessar por essa linha de pesquisa? Essa é uma questão boa de pensar, né? Porque, na verdade, se eu pensar bem, eu estou aí há quase 20 anos pensando nas relações de trabalho no Brasil, né? Eu acho que a pergunta, assim, diminuindo, enfocando mais, é a questão do trabalho informal, do trabalho sem forma-trabalho, do trabalho que aparece às margens do desenvolvimento capitalista. Na verdade, é isso que eu venho pesquisando aí já há muitos anos e que começou com minha pesquisa de mestrado lá na periferia de São Paulo, com desempregados que se tornaram beneficiários de programas sociais. Depois fui estudar as revendedoras de cosméticos, depois fui estudar os motoboys, até que hoje estou falando da uberização do trabalho. Então, uma longa trajetória aí olhando para esses trabalhadores que meio aparecem às margens da acumulação, né? Quer dizer, naquela época já era perceptível esses sinais aí de mudanças nessas relações de trabalho? O mundo do trabalho, ele está em constante transformação desde sempre, né? Pelas inovações tecnológicas, pelas redefinições do papel do Estado. Isso vai se... A gente fala em globalização hoje, mas a gente pode falar em globalização desde a formação do capitalismo, a globalização está em questão, ela vai tomando várias formas, né? Mas nas últimas décadas a gente tem transformações intensas do mundo do trabalho, né? Que tem a ver com saltos tecnológicos, com políticas neoliberais que, de certa forma, vão atacando os direitos do trabalho e causando novas formas de organização do trabalho, né? E, vamos dizer assim, essa globalização que possibilitou uma integração dos mercados de trabalho, dos trabalhadores e uma mobilidade muito alta das empresas pelo mundo, né? Então, isso vai reconfigurando muito o mundo do trabalho. Bom, explica para a gente um pouquinho, então, você desenvolveu um trabalho aí sobre a uberização do trabalho no Brasil, né? O que é isso? Então, a uberização do trabalho é um termo que a gente está usando em relação que o Uber deu visibilidade, né? Os motoristas Uber, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem aí mais de 500 mil motoristas, isso é um fenômeno mundial, né? São milhões de motoristas pelo mundo, né? Mas o Uber, na verdade, deu uma visibilidade a um processo que está em jogo no mundo do trabalho há muitas décadas, né? E vai se tornando cada vez mais visível. O que é esse processo? É um processo onde você tem tecnologia hoje suficiente para, vamos dizer assim, jogar o gerenciamento do trabalho para os próprios trabalhadores, sem perder as relações de subordinação e controle sobre eles, né? Então, é o auge da flexibilização do trabalho. Por quê? Você passa a colocar o trabalhador inteiramente numa condição de autônomo, então está em disputa no mundo inteiro, por exemplo, com o Uber e com outras empresas. Tem vínculo empregatício, é relação trabalhista, o que é essa relação aí? O Uber tem responsabilidade sobre o trabalhador, não tem? Isso está em jogo não só com essa empresa, mas com várias outras de vários setores que estão adotando esse modelo, né? E aí você passa a ter esse trabalhador que ele é completamente autônomo. Então, ele não é contratado, ele não passa por uma entrevista de emprego, ele simplesmente adere a um cadastro enorme, que ele é mais um número ali de trabalhadores disponíveis, né? E a empresa tem tecnologia para mediar a relação dessa oferta de trabalho com a demanda desse trabalho. Ela, na verdade, organiza esses dois mundos, do consumo e do trabalho, né? E aí, o que você tem? Você tem um trabalhador totalmente desprotegido de direitos sociais, né? Um trabalhador que
por um lado, faz seu tempo de trabalho, trabalha como quer, onde quer, quando quer, mas o que a gente está vendo é que os motoristas, por exemplo, trabalham muitas horas por dia, os motofretistas, os motoboys, né, que trabalham com aplicativo, estão aí trabalhando 12 horas por dia, né? Você vai perdendo as medidas sobre esse trabalho. E não é porque o cara trabalha como quer, que isso quer dizer que ele trabalhe menos, ele pode até trabalhar mais, né? E ele passa a ser remunerado estritamente pelo trabalho dele. Então, descanso remunerado, férias, proteção, acidente, nada disso mais faz parte, né, da remuneração desse trabalhador. E, ao mesmo tempo, ele passa a ser utilizado na exata medida da demanda, entende? Então, você não tem mais o trabalhador, ele passa a ser um fator de produção, ele é utilizado quando necessário e ele fica ali disponível, né, quando isso é necessário. Agora, a gente vê isso com motorista Uber, mas a gente pode ver isso com advogados, com médicos, com manicures, com operários da construção civil, com jornalistas. Quer dizer, isso está se espalhando, isso é uma tendência que passa a organizar o mundo do trabalho de uma nova forma. Vamos dizer assim, que é um passo a mais na flexibilização do trabalho. Então... E aí, qual o balanço que a gente pode fazer? Isso é mais... Tem, claro, pontos positivos, mas também muitos pontos negativos. A gente não pode colocar aí a tecnologia como desculpa aí para os pontos negativos dessa questão, né, Ludmila? Uma outra pergunta que eu já te faço, por exemplo, essa questão dos aplicativos, acaba criando uma lacuna também aí de diálogo, né, entre o empregado e a empresa e também entre o cliente e essa empresa, né? Uma lacuna como um usuário, sim? Como usuário, tanto o cliente mesmo do serviço e a pessoa que está prestando o serviço, né? Esse diálogo, não parece que às vezes fica um pouco mais difícil ou não? De acessar a empresa. Sim. A questão da uberização é o seguinte, as empresas... Tem um agente físico, né? As empresas, elas deixam, é uma nova configuração da empresa, né? Ela deixa de aparecer como uma contratante, ela aparece como uma mediadora entre consumidor e trabalhador, né? O que na prática ela é isso e muito mais, porque ela define o valor do trabalho, ela define a comissão dela, e ela tem uma série de mecanismos invisíveis de controle sobre esse trabalhador, né? E o consumidor, ele é parte desse controle sobre o trabalhador, porque esse trabalhador, ele é permanentemente avaliado, né? E quem avalia? Por exemplo, a Uber, ela detém os critérios da avaliação, mas quem está avaliando é o consumidor, né? Ela terceiriza a avaliação para o consumidor. O consumidor segue os critérios que a empresa estabelecer, mas é ele que está executando essa avaliação, né? Então, a empresa, ela fica muito imaterial, assim, ela fica quase inacessível, né? Aí você conversa com o trabalhador, ele fala, olha, eu não sei bem onde o Uber está, mas eu sinto ela aqui, eles já usaram essa expressão, eu sinto ela no meu ombro o tempo inteiro, né? Eu estou sendo vigiado, a forma que meu trabalho é executado é vigiada, né? Mas eu não tenho um acesso direto a ela. Então, é uma nova forma de organização mesmo dessa relação empregador. Não é empregador, é outro nome que a gente vai ter que dar para isso, ou não, isso está em disputa, né? É um empregador, não é? Tem uma série de debates em torno disso, né? No caso do Uber aí, por exemplo, o empregado e o motorista acaba tendo vários patrões, né? Sentir no ombro, né? Sim, e ainda ele pode trabalhar para vários aplicativos. Essa é uma justificativa do Uber, por exemplo. Ninguém aqui exige que o trabalhador trabalhe exclusivamente para nós, né? Esse trabalhador é livre para trabalhar como quiser. Então, ele está aderindo a vários aplicativos e tem essa figura do consumidor. E a gente também confia nessa nossa função de avaliadores, né? Quando você entra no carro de um desconhecido tal, você está acreditando que a multidão ali, ela avaliou de forma corretamente aquele motorista, a própria empresa, né? Quer dizer, o papel do consumidor é muito importante na construção dessas relações de confiança. E não só o Uber, por exemplo, o site Airbnb, que você passa, em vez de você ficar num hotel, você aluga a casa de alguém, você aluga um quarto na casa de alguém. Tudo isso vai se basear o quê? Na confiança construída pela multidão de avaliadores, que ao mesmo tempo também são usuários, que também podem estar ofertando suas casas.
Então, é uma nova forma de organização desse mercado, entendeu? Ela está sentada em novas lógicas mesmo. Como que a gente pode analisar essa questão, levando em conta aí todo o momento econômico também? No caso do Uber, por exemplo, muitas pessoas entram nesse mercado como um bico, digamos assim, né? Isso tem mudado? Então, a gente não tem muitos dados sobre o perfil desses trabalhadores, né? Mas o que está aparecendo é que essa ideia de que é simplesmente um bico não é tão verdadeira assim, né? Então, você tem, de fato, pessoas dedicando a jornada inteira de trabalho delas, mais de 8 horas, 12 horas lá, a essa ocupação, né? Então, ela aparece como um bico, um complemento de renda, né? A própria empresa faz essa propaganda, olha, é uma forma de geração de renda, e é mesmo, né? Só que a forma que essa renda está sendo gerada é atravessada por uma série de questões complexas, né? Então, tem essa figura do bico, que aí a gente vai ter que pensar, então, quanto que as pessoas estão trabalhando por dia, entendeu? Se eu tenho um outro emprego, ainda sou motorista Uber, que vida eu estou levando? Olhando não para o Uber em questão, mas para o mundo do trabalho. Como é que a vida das pessoas está se constituindo? E se tem pessoas fazendo disso só essa ocupação, a gente também está vendo, vamos dizer assim, é uma nova forma de precariedade, que é viver por aplicativo, vamos dizer assim, né? Agora, só complementando, por exemplo, para os motoboys, os aplicativos, eles são ambíguos, porque ao mesmo tempo que elimina uma série de proteções para o motoboy, também pode garantir aumento de rendimento. O aplicativo pega menos comissão do que uma terceirizada, por exemplo. Então, é complexo, entendeu? Agora, o que a gente está vendo, olhando, por exemplo, para os motoboys, é que eles estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Eles trabalham para o aplicativo, eles são seletistas, eles são trabalhadores informais, tudo isso está se combinando e, na prática, eles estão trabalhando aí 14 horas por dia para garantir a renda deles. É isso que está em jogo, na verdade. Certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a socióloga e pesquisadora do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, a Ludmila Kostek Abílio. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da reforma trabalhista. Há os que defendem a reforma, que falam aí na questão da modernização dessas relações de trabalho. Já parte da população, dos sindicatos aí falam em retrocessos. Quais os avanços, quais os passos para trás que demos aí quando a gente toca nesse assunto da reforma trabalhista? Olha, Felipe, eu tenho uma perspectiva muito crítica em relação à reforma trabalhista, né? Primeira grande questão dela, ela foi propagandeada como uma modernização, mas, em realidade, as pessoas não sabem quase nada sobre o que de fato aconteceu e foi uma transformação muito grande, né? Vários artigos da CLT foram alterados, suprimidos, modificados, né? Então, é até um pouco impressionante a gente entender como é que isso foi aprovado dessa forma, sem um envolvimento maior da sociedade, sem uma divulgação das informações e de forma tão rápida, né, uma transformação tão profunda da CLT, uma coisa, não que a CLT já não sofresse algumas transformações, mas essa é uma transformação muito grande, né? Esse discurso da modernização, ele é muito complicado, porque ele cola muito, né? A gente precisa modernizar o mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho está se transformando, a inovação tecnológica, tal, a nossa CLT é muito atrasada, né? Isso tem a ver também com o contexto global, né, de políticas, a gente fala das políticas neoliberais, que foram transformando os direitos do trabalho em algo que parece que é muito custoso para o Estado, né? Algo que impede a competitividade do trabalho, algo que no mundo globalizado tem que ser eliminado, né? Só que, bom, quando você está fazendo esse discurso, você transforma o trabalhador num fator de produção, não num ser humano que, né, tem que ter sua dignidade, suas garantias, etc.
né? Então, entra um discurso extremamente economicista e, em realidade, nós podemos até fazer a crítica de que se isso vai promover, de fato, maior competitividade, maior geração de emprego, tudo isso é questionável, né, que foram os principais elementos. Então, qual que é a grande crítica à reforma, né? Nós temos um país extremamente desigual, né? Grande parte da população brasileira vive aí com salário mínimo e meio, por aí, né? Nós não estamos falando de um país desenvolvido, com mercado de trabalho super bem, não. Nós temos uma herança escravocrata aí que nos persegue até hoje, né? Nós temos... Hoje já voltou o trabalho informal a superar o trabalho formal, quer dizer que 50% da população nem era contemplada pela CLT, né? E aí, o que essa reforma fez? Ela ignorou esse 50%, não há um artigo nessa reforma que, de fato, promova algum tipo de formalização dos informais. Então, essa parte aí ficou de fora, né? E a parte que ficou de dentro, para dentro da reforma, de fato, o que vai acontecer com ela? Da minha perspectiva e de muitos outros pesquisadores, né? Especialmente o CESIT, aí a gente está produzindo muito material discutindo isso, né? Ela está produzindo uma espécie de informalização dentro do trabalho formal, né? Então, você está conseguindo eliminar os direitos do trabalhador sem transformá-lo em trabalhador informal, mesmo que ele seja registrado, né? Então, você criou a figura do autônomo exclusivo, que é o quê? Você legalizou a pejotização do trabalhador, né? Então, se eu venho aqui, trabalho aqui todo dia, etc., e sou obrigado a emitir nota, em vez de reconhecerem que eu sou empregado dessa empresa, né? Eu tinha uma série de proteções que algum dia podiam me garantir pelo menos esse reconhecimento. Isso está desfeito, né? Agora você pode ser considerado um autônomo exclusivo, o que está gerando uma insegurança jurídica enorme, porque ninguém sabe na prática como é que isso vai funcionar, né? E o que eu acho mais sério ainda, você criou a figura do trabalhador intermitente. O que é esse trabalhador? Ele é um CLT que é recrutado de acordo com a demanda do empregador. Então, bom, essa semana eu sou trabalhador de uma rede de fast food. Essa semana, olha, aos sábados eu preciso de você 10 horas, na segunda eu não preciso de você, na terça venha 3 horas à noite, né? E a vida do trabalhador fica inteira. Volta um pouco esse debate nosso da uberização. É o trabalhador disponível, né? A vida dele está inteiramente disponível à demanda do trabalho, a remuneração dele é exatamente na medida dessa demanda, né? Então, de que modernização a gente está falando, entendeu? Porque isso pode gerar uma reestruturação nesse mercado de trabalho que já tem uma mão de obra extremamente rebaixada em condições precárias. Você pode rebaixar o valor, porque você não está nem garantindo mais a remuneração de um salário mínimo, né? Você não promoveu instrumentos de formalização dos informais e você está tornando a vida da grande maioria ainda mais instável e precária. Quer dizer, tem consequências muito sérias do que está sendo feito, né? Então, eu acho difícil a gente achar nessa reforma algo que a gente, puxa, mas por aqui, de fato, isso vai promover uma melhora do mercado de trabalho, vai reduzir o desemprego. Nem isso a gente consegue falar, olha, vai. Poderia falar, vai ser ruim, vai ser trabalho ruim, mas nem isso a gente consegue dizer que essa reforma vai fazer. Quer dizer, é muito sério a forma como ela foi aprovada. E a questão do homework, de trabalhar em casa, qual que é a sua opinião em relação a essa questão? O homeworking, né, que está na reforma também, o teletrabalho, né? Ele é vamos dizer assim, um símbolo da flexibilização do trabalho. Por quê? Você tornou possível o trabalhador trabalhar em casa, conectado à empresa, né, no seu próprio tempo, etc., né? Isso tem um lado para o trabalhador de muita liberdade, né? Quer dizer, o cara fala para você, por que eu vou ficar 2 horas no trânsito de São Paulo para chegar na empresa tal, né? Se eu posso fazer meu trabalho em casa tal. Então, isso é meio indiscutível, que isso tem um lado para o trabalhador que é extremamente vantajoso. Agora, junto com essa vantagem vem um perigo, né? Que é a perda de medidas sobre o trabalho.
Então, o trabalhador passa a trabalhar por meta, por exemplo. Não é mais jornada, né? O home working lá, olha, eu preciso desse relatório até o final da semana, etc. O quanto você vai trabalhar nisso, ninguém mede mais, entendeu? Então, é extremamente complicado. A gente está vendo no mundo isso, né? Uma série de formas de adoecimento ligadas a esses profissionais de alta qualificação, alto rendimento, que se tornaram home workers, né? Então, é sempre essa coisa contraditória, entendeu? Se por um lado é liberdade, por outro é uma perda de medidas que você perde as garantias que o trabalhador tem, porque o trabalhador, ao contrário do que a reforma diz, que ele está em igualdade para negociar com o patrão, qualquer um sabe que isso não é verdade, né? Então, que limites esse trabalhador pode impor sobre o seu próprio trabalho? Essa é a questão que a gente tem que fazer, né? No mundo do trabalho cada vez mais competitivo e com cada vez menos regulações. A reforma, ela olhou para o teletrabalho, mas, de novo, ela esqueceu do trabalhador. O que ela olhou para o teletrabalho? Ela tornou facultativo se os meios de produção aí desse trabalho tem que ser da empresa ou do trabalhador, quer dizer, pode até ser que o trabalhador arque com isso, né? E ela ainda botou uma coisa ali que transferiu para o trabalhador as responsabilidades sobre os acidentes de trabalho que ele possa ter. Então, o trabalhador vai assinar um termo dizendo que ele está ciente dos procedimentos que ele tem que ter em casa, etc., o que, de alguma forma, vai servir como uma desresponsabilização para o empregador. Então, assim, você poderia manter o teletrabalho e pensar em formas de regulação, de proteção desse trabalhador, né? Tem como você, por exemplo, contabilizar quantas horas esse trabalhador trabalhou naquele computador. Teria formas de você regular sem perder essa dimensão da liberdade, entende? Mas isso não apareceu, né? O que apareceu foi uma forma mais de contemplar o empregador. As proteções ao trabalhador desapareceram. Há uma outra questão, de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, após a reforma trabalhista, houve uma diminuição no número de ações trabalhistas, né? Como que você interpreta essa redução? Os trabalhadores estão com algum tipo de receio por até não conhecer muito bem essa reforma? Ou essas relações estão se tornando mais equilibradas? Não sei qual que é a análise que a gente pode fazer. Pois é, a reforma dizia isso, olha, o início, a justificação da reforma, se você ver lá a exposição de motivos, está escrito isso literalmente. Olha, o mundo do trabalho brasileiro alcançou uma maturidade que trabalhador e empregador já estão em condições de negociar livremente, né? E aí você bota o trabalhador e o empregador no mesmo patamar, e a gente sabe que essa relação é desigual, né? Então, para isso que vem o Estado proteger e botar alguns limites nessa relação, porque são interesses diferentes que empregador e trabalhador têm, né? Eles não têm o mesmo interesse nessa relação, né? E aí, o que a reforma fala? Bom, então, a justiça aí, ela é um entrave para essa livre negociação, etc., né? E aí você criou uma série de mecanismos que dificultaram muito o acesso do trabalhador à justiça. Então, e o primeiro deles aqui, que só ele já basta, né? Você transferiu para o trabalhador os riscos das sucumbências que eles falam, né? Então, por exemplo, você tem agora trabalhador aí que entrou com processo contra a empresa por não reconhecimento de vínculo trabalhista, não sei o quê, e foi condenado a pagar R$150 mil depois para a empresa, né? Como é que o trabalhador vai correr esse risco? Né? Ele está numa posição totalmente desigual. Então, é muito complicado, entendeu? Porque você realmente desprotegeu o trabalhador. E aí é claro que vai cair o número de acessos à justiça, né? Porque isso é uma forma de você ir extinguindo a justiça do trabalho, né? Isso foi feito em outros países e esses países estão revendo, porque isso tem consequências sérias, né? A gente pode olhar no imediato aqui, reduzir o número de processos. Vamos ver ao longo dos anos o que vai acontecer com esses trabalhadores, entendeu? Você está espremendo tanto, aí no que isso vai dar, sabe? Então, assim, por hora, o que a gente pode pensar? Essa queda, ela está relacionada com a enorme dificuldade que está sendo imposta ao trabalhador para ele acessar a justiça. De novo, ele está em desigualdade,
Não tem como você dizer, olha, ou a empresa vai pagar 150 mil ou você vai pagar 150 mil para a empresa. Né? A justiça, ela parte, a justiça do trabalho, ela é fundada no reconhecimento dessa desigualdade. Né? É isso que faz a justiça do trabalho existir e é isso que está sendo posto em xeque agora. Tá certo. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo e a nossa convidada de hoje é a socióloga e pesquisadora do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, a Ludmila Costec Abílio. Vamos falar um pouquinho agora, nesse terceiro bloco, sobre esse trabalho que você desenvolveu, esse trabalho de pesquisa que se chama aí, que se tornou um livro, né? O Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos. Explica pra gente um pouquinho, qual foi essa pesquisa? Então, como eu comecei contando aí, né, lá desde na minha pesquisa de mestrado, eu vinha olhando para esse trabalho informal, né, que primeiro apareceu para mim estudando esses beneficiários da periferia de São Paulo. Eles eram desempregados, etc., mas existia uma rede de ocupações informais que mal eram consideradas como trabalho, né? E como pensar esse trabalho que não aparece trabalho, a sua importância no desenvolvimento capitalista, onde a gente coloca isso, né? E aí, quando eu fui para o doutorado, eu tinha um pouco essa questão desse trabalho sem forma trabalho e tal. E eu comecei a ver a questão das revendedoras de cosméticos, né? Que na época, isso era 2001, eram 200 mil revendedoras, né? 2001 não, 2011. Não, mentira, 2007. E comecei a ver até amigas minhas revendendo, né? Aí eu comecei a ver e falei, nossa, mas isso aqui está em todo lugar, né? Todo mundo está revendendo cosmético. Quem não conhece, né? Alguém Quem que não tem uma mãe, uma vizinha, ou ele, ou mais esperadamente ela própria já não revendeu, né? Quer dizer, isso está em toda parte. E aí eu fui pesquisar isso e aí eu vi que era um fenômeno mesmo, eram 200 mil só para uma empresa, né? Escolhi a empresa brasileira pensando que isso traria questões interessantes, porque é uma empresa que ao mesmo tempo é líder de mercado, né? Então, quer dizer, ela é um exemplo da empresa bem-sucedida, do auge da modernização brasileira, tal, né? E ao mesmo tempo agora isso mudou um pouco, mas fazia toda a distribuição dos seus produtos via as mãos dessas mulheres, né? E são mulheres o quê? Trabalhadoras informais, né? Que são reconhecidas como representantes comerciais, como preço. O que são essas mulheres, né? E tem todo um sistema legal para isso, que chama Sistema de Vendas Diretas, né? Que é algo que opera no mundo inteiro, tem uma legislação para isso. As empresas estão inteiramente dentro da legalidade fazendo isso, recolhem seus impostos, etc., né? Mas não reconhecem os seus distribuidores e distribuidoras com nenhum vínculo empregatício, não há uma relação trabalhista para essas empresas. E aí, ao longo dos anos, ia aumentando a 200 mil por ano. Então, quando eu terminei minha pesquisa em 4 ou 5 anos, eram 1 milhão de revendedoras, só para uma marca, né? Então, era uma questão muito intrigante, esse trabalho tipicamente feminino, que não aparece como trabalho e que, ao mesmo tempo, garante a distribuição inteira de uma única empresa, né? Aí posso contar um pouco mais sobre isso. Assim, já pode dizer que era o início de uma uberização? Ou... Exatamente. Eu cheguei hoje na uberização porque eu pesquisei as revendedoras, senão eu não enxergaria a uberização como eu enxergo. Né? Por quê? Porque a minha questão central naquela época era o seguinte: bom, tem uma empresa altamente sofisticada, com sua produção quase, grande parte dela automatizada, etc., essa empresa não tem uma loja e ela entrega no Brasil inteiro. E essas revendedoras, como o motorista Uber, vendem quando querem, da forma que querem, se cadastram se quiserem, né? Ninguém está fazendo uma chamada, temos vagas para revender, assim como o Uber, né? Então é uma adesão ao trabalho, né? E a minha questão era como é que esse exército que vai crescendo absurdamente
E nasceu num tempo ainda do boca a boca, né? A gente... Sim, essa empresa ela é fundada nos anos 70. Então... Se você olhar, a grande é a Avon, né? Que surge nos Estados Unidos, tal, vendedora de porta em porta, tal. Isso é começo do século XX, né? É um modelo que, na verdade... ele se inicia com a ideia do caixeiro viajante, é uma coisa que depois vira tipicamente feminina, quando as empresas são obrigadas a reconhecer ou não. Isso aí tem relação de emprego aí? Quando as regulações do trabalho se fortalecem, as empresas recuam, não tem. E aí essa atividade da distribuição ela vai se tornando tipicamente feminina. É muito interessante a gente analisar isso. E há uma relação aí também de revendedora que também é consumidora. Isso. O que acaba afetando essa questão de ela também ser uma consumidora? Então, aí pegando o finzinho aí da sua pergunta anterior e emendando nessa, né? Como eu tinha essa questão, olha, uma multidão de mulheres para uma empresa, como é que isso é gerenciado? Tem gerenciamento do trabalho? Como que isso é controlado? Como que elas são produtivas? Como que, né? E era essa a minha questão, que é a mesma questão da uberização, se você olhar. Como é que essas empresas mediadoras, que não contratam ninguém, estão organizando esse mundo do trabalho, né? Então, para a gente ver que essa uberização, ela não é tão recente assim, né? As sementes dela tem a ver com inovação tecnológica, com aplicativo, com plataforma digital, tem, mas esse modelo já estava em gestação. Filosofia. E aí, outra questão que também aparece hoje, que é o quê? A fronteira entre o que era trabalho e consumo com essas revendedoras é muito tênue, porque muitas delas se tornam revendedoras para poder consumir os produtos pagando menos. Elas encaram a comissão delas como um desconto, na verdade, sobre o que elas pagam. Então, se o sabonete custa 10 e ela é uma revendedora, ela ganha 30% sobre a venda dele. Então, ela olha e fala, eu vou virar revendedor e eu vou comprar o sabonete por 7, né? Ela não está pensando em R$3 como remuneração do trabalho, ela pensa como desconto. Só que para ela revender, tem uma série de mecanismos que vão envolvendo ela com essa atividade, mecanismos informais, né? Como uma pontuação mínima, como promoções. Então, essa mulher começa a se engajar na atividade e ela começa a revender para um círculo menor, isso amplia, ela começa a investir nos produtos, ela tem prejuízo, um monte de coisas que vão acontecendo aí, né? Então, a distinção entre o que é ser trabalhadora e ser consumidora, né, nesse aspecto, ela é muito nebulosa, né? Isso também leva a gente para um debate da uberização, que tem a ver com o que nós estamos chamando hoje de crowdsourcing, né? O crowd vem essa palavra em inglês da multidão, né? A gente não vê crowdfunding. O que é isso agora? É você jogar para uma multidão, né? A administração sobre o trabalho, formas de execução do trabalho. Até um Facebook da vida, isso é crowdsourcing. Todos nós estamos lá alimentando uma plataforma com as nossas informações. Se a gente não fizer isso, a multidão, o Facebook não existe, né? Então, é a atividade da multidão que está formando aquilo enquanto tal. E eu já olhando ali para aquela multidão de revendedoras que estão entre consumidoras, trabalhadoras, eu comecei a pensar nesse crowdsourcing, que era uma coisa nova, tinha pouca coisa escrita, não tinha coisa no Brasil sobre isso, né? Que é esse fenômeno de você jogar para a multidão o gerenciamento sobre o próprio trabalho, que às vezes aparece como lazer, às vezes aparece como consumo, mas tem algo sendo produzido ali e capturado por quem tem os meios para jogar esse trabalho para a multidão, né? Então, são essas sementes aí que vão... E são situações, muitas vezes, difícil de perceber até para elas próprias revendedoras também. Isso é acaba muito... se tornando uma armadilha também. Isso é muito interessante, assim, porque quando eu defendi a tese, daí saíram notícias, depois o livro foi publicado lá pela editora Boitempo, teve uma repercussão isso. E eu acompanhei nas redes as revendedoras, em alguns sites, alguns comentários, que para mim foi muito bacana, assim, foi um, vamos dizer assim, um feedback do meu trabalho, que ele fazia sentido ali, né?
E elas diziam, nossa, finalmente alguém está descrevendo aqui os mecanismos que levam isso aqui a gente a ser até explorada, né? Tinha todo esse debate. Então, quando você conversa com uma revendedora, ela tem noção disso tudo. Assim como quando você conversa com um motorista Uber, ele tem noção, ele tem consciência disso. Né? As questões é o que o levam a se envolver nessa atividade, né? São decisões ali dele de, bom, ainda assim eu quero pagar menos pelo sabonete, eu vou fazer isso, ou isso me gera uma forma de ocupação que eu não tinha. Né? Então, por exemplo, uma dona de casa que passa a se tornar uma revendedora, para ela isso é uma forma de trabalho que não ameaça a identidade, que ela não está afim ali de confrontar e ameaçar, né? Tem várias coisas que estão em jogo aí que levam as pessoas a se engajarem nessas atividades. Agora, uma questão que fica, que para mim não é respondida ainda, que está sendo feita com os motoristas Uber agora. Tem uma pesquisa aí mostrando que muitos motoristas Uber estão pagando para trabalhar. Né? Não sei se você já conversou com o motorista, ele fala para você, eu estou trabalhando aqui para eu pagar a prestação do meu carro. Só que o carro é um instrumento de trabalho dele que ele está deteriorando com essa atividade. Então, é meio um círculo vicioso. Né? Com as revendedoras, essa coisa de trabalhar para consumir, o que apareceu para mim é que muitas delas estavam pagando para trabalhar e elas seguiam trabalhando. Então, isso aí é um enigma do mundo do trabalho que a gente vai ter que se debruçar e entender melhor. O que está acontecendo para as pessoas se engajarem nessas ocupações que não necessariamente estão garantindo rendimento a elas, mas elas seguem se engajando. O que está acontecendo, entendeu? Para pagar muitas vezes o produto. Exatamente. Arcam com os riscos, fazem estoques, tem inadimplência, tem um monte de coisas que elas fazem. Nesse caso que a gente está falando, é sempre o lado que perde, o lado que ganha. Nesse caso, quem que fica com esse ônus de um possível encalhe de produtos no caso do... Então, isso é muito interessante, que também tem a ver com essa discussão da uberização e tal. Tem um termo que a gente usa em relação às inovações tecnológicas das últimas décadas, que é a produção just in time. O que é essa produção just in time? As empresas hoje têm capacidade tecnológica de inverter a relação, elas passam a produzir de acordo com a demanda, né? Então, o que é o just in time? Eu não faço um estoque enorme de carros e me arriscando, investindo naquilo, tendo que pagar para estocar esses carros tal, sem ter certeza se eu vendo esses carros ou não. Isso se inverte, eu passo a produzir o carro no tempo da demanda, né? A empresa de cosmético, ela faz a mesma coisa. Então, como é que esse 1 milhão de mulheres se relaciona com essa empresa? Para dentro da fábrica, elas são um número num cadastro que se torna uma informação, né? Eu gosto de falar que a informalidade se torna informação. Né? Para o lado de dentro da fábrica, ela se torna uma informação que é administrada dentro da produção. Então, a produção é feita no ritmo das demandas do lado de fora. Então, a empresa, ela quase não corre riscos em relação a estoque de produtos, né, aos custos que isso traz, etc. Né? Quem está correndo esses riscos? As revendedoras. Então, informalmente, eu falo que você tem lá um exército de gavetas cheias de produtos, né, que todas elas falam isso para mim. Eu aproveito a promoção, tal, invisto. Quanto que a senhora investe? Eu não sei mais, eu já perdi a conta. Né? Ela vai perdendo a conta do que ela investe, o que ela ganha. Aí eu dou presente para todo mundo, eu dou os cosméticos de presente. Porque ela vai desovando aquilo de alguma forma. Né? E ela corre o risco, então, além disso, da inadimplência. Né? Porque as relações de venda dela são totalmente informais. Ela está vendendo para o vizinho, para o amigo, para o colega da escola, etc. Né? Enquanto que para dentro da empresa, o que formaliza a relação é um boleto, né? Que tem os juros, que pode sujar o nome da revendedora, etc. Para o lado de fora são as estratégias pessoais, né? E elas tomam vários calotes, então é bem arriscado. Formalidade aí que extrapola os limites. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa São Paulo Brasil.
Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. A nossa convidada de hoje é a socióloga e pesquisadora do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, a Ludmila Costec Abílio. Vamos voltar a falar mais um pouquinho dessa questão da reforma trabalhista, que eu acho que é importante. O DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, prevê a exclusão de aproximadamente 60 milhões de brasileiros do acesso à previdência social. Seria, então, um colapso do sistema de aposentadoria? Então, a gente está trabalhando aí nessas projeções também no CESIT, né? Quais vão ser os impactos dessas formas de, em realidade, desregulação do trabalho, ou novas formas de regulação aí que vão ser postas pela reforma. O que é importante a gente ter claro é a contradição entre o discurso da reforma trabalhista e o discurso da reforma da Previdência. Né? Porque ao mesmo tempo que com dados muito duvidosos se propagandeou o tempo inteiro, olha, a Previdência vai quebrar, a gente tem que reformar, e por pouco isso não foi feito também de forma extremamente atropelada, né? Nesse ano, ao mesmo tempo se aprovou uma reforma do trabalho que vai com certeza impactar a arrecadação, né? Então essas formas de você criar o autônomo exclusivo, você promover a passagem do trabalhador assalariado para o MEI, né, que é o microempreendedor individual, você criar essa figura do trabalho intermitente, tudo isso vai promover uma queda na arrecadação, né? Então, qual é o impacto disso? As projeções estão sendo feitas, mas que tem uma contradição de saída, que você criou mecanismos que, na verdade, vão diminuir a arrecadação e, ao mesmo tempo, você está dizendo que a Previdência vai quebrar. Quer dizer, como é que concilia essas duas coisas, né? O que está em jogo aí, em realidade? Acho que é isso que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro. Ao seu ver, essa reforma da Previdência, ela é necessária também, só que com um tempo de estudo maior aí... Eu acho que a gente tem que ter muita cautela aí com essa ideia de que a Previdência está quebrando ou vai quebrar, né? A gente tem que... Tem, por exemplo, o senador Paulo Paim está mostrando o oposto. Não tem esse rombo na Previdência que vocês estão dizendo que tem, né? Quer dizer, isso também está em debate, isso tem que ser analisado de verdade, entendeu? Esses dados, não pode ser esse discurso da modernização, da crise. A crise econômica, ela é extremamente profícua para você eliminar direitos. Entendeu? Isso é uma coisa que está clara no mundo há décadas, né? Vem a crise, isso é um passaporte para você dizer, olha, a gente precisa eliminar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, na verdade, você está sempre prejudicando a população de mais baixa renda e qualificação, né? É isso que a gente tem que entender. A gente olha para o Brasil, outro dia saíram dados aí, o 1% mais rico da população tem uma renda aí a partir de R$27 mil. É disso que nós estamos falando. A gente não tem muita noção do que é de verdade a realidade brasileira, né? E como é que é o impacto disso sobre essa população? Olha só, essa questão da reforma que a gente tem falado, a flexibilização das relações de trabalho, que são questões urgentes não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Tem muitas empresas, grandes empresas aí que são multinacionais, transnacionais, né, que podem aí transferir suas fábricas de um lugar para outro. Como que fica esse jogo de forças aí? O futuro do emprego tende a se tornar um artigo cada vez mais raro? Então, isso envolve muitas questões, né? Que é o que a gente chama de globalização. Por um aspecto, a gente pode entender isso. O que é essa globalização que fica mais clara nas últimas décadas, né? É um movimento dos estados de baixar suas barreiras para a mobilidade do capital e, em certa medida, do trabalho, né? Inclusive do capital financeiro. Isso gerou uma financiarização da economia, né? Que se daria um outro programa aqui, né? Que está totalmente conectada com as novas formas de exploração do trabalho. Tudo isso está muito conectado, né? E você tem hoje tecnologia para isso, para você terceirizar sem limites a sua cadeia produtiva, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da empresa Zara. O que é a Zara? A Zara é uma marca espanhola, ela é só uma marca? O que é essa empresa? Ela fabrica roupa? Não, mas ela está no mundo inteiro. Quem está fabricando as roupas da Zara?
né? Quer dizer, isso é a globalização. A gente olhando para uma empresa, a gente entende isso. E você pode chegar lá na ponta, por exemplo, a Zara foi processada várias vezes por uso de trabalho análogo à escravidão aqui no centro de São Paulo, com bolivianos que migram para o Brasil. Quer dizer, são uma série de elementos, né? Então, o mundo do trabalho, ele se reconfigurou nesse sentido. E isso gerou uma pressão enorme sobre as formas possíveis de resistência dos trabalhadores. Porque o capital tem uma mobilidade extremamente alta. As formas de resistência frente a essa mobilidade são muito complexas, né? São desafios. Agora, os trabalhadores também começam a se organizar também, vamos dizer assim, globalmente. Como é, por exemplo, teve uma greve de motoristas Uber na Indonésia. Uma das pautas dessa greve era tentar internacionalizar. Você já imaginou se os motoristas Uber do mundo inteiro fazem greve? Isso é muito poderoso, né? Então, é o outro lado. Fui abrindo aqui, não sei se eu estou... E tem outra questão que é, bom, a inovação tecnológica elimina postos de trabalho. Então, como é que fica a situação dos trabalhadores? Essa figura do emprego vai sumir, né? E você tem um terceiro elemento, que são os estados, nas políticas neoliberais, fazendo um movimento de corte dos direitos trabalhistas, né, e de outros direitos sociais, e transformando isso em custos sociais que precisam ser eliminados por uma melhor gestão da economia, etc. Então, essas coisas estão todas andando juntas. Que é, né? A tal da precarização que a gente... Que é a tal da precarização do trabalho, né? Que é você tem novas formas de intensificação do trabalho, de extensão do tempo de trabalho e de eliminação de uma certa estabilidade do trabalhador, né? Então... E aí entra também essa questão dos salários, né? Que, de um modo geral, aí estão em quedas e com menos dinheiro. Também isso afeta a questão da produção, né? Isso pode deixar... Como que isso influencia no mercado? Cria um mercado caótico? Essas coisas estão totalmente interligadas, né? Por exemplo, se você olhar na última década, foi um período de crescimento econômico, né? E aí você teve o quê? Aumento real do salário mínimo, você teve uma extensão de benefícios, de concessão de benefícios sociais, você teve uma redução da taxa de desemprego, né? E você ainda teve um aumento do acesso ao crédito, quer dizer, uma população que nem tinha conta bancária passa a ter cartão de crédito, né? Uma espécie de financiarização lá de baixo da economia. Isso aqueceu a economia absurdamente. O mercado interno, a gente olhava a nova classe média, que era o nome que o governo dava, que eu acho que é um nome altamente criticável, né? É a tal da classe C como o mercado. Foi uma expansão do mercado interno que está totalmente relacionada com a renda e o aumento do acesso ao trabalho. Também existe essa discussão hoje. Nós estamos num contexto de crise. A reforma trabalhista, quais serão os impactos dela no próprio desenvolvimento do mercado consumidor, né? Porque a gente pode prever uma queda ainda maior do poder aquisitivo dos trabalhadores. Que impacto isso vai ter na economia? Há uma tendência de se criar uma massa de pessoas, olhando pelo ponto de vista humano, uma massa de pessoas aí sem rumo. Nesse sentido aí, os que os teóricos chamam de lupenproletariado, né? Uma massa de pessoas aí que vive abaixo dessas condições mínimas aí de dignidade. É um fato também que pode desencadear um caos social? Olha, eu te pergunto se a gente já não está vivendo esse caos social de forma organizada, reprimida, né? Quer dizer, o que está acontecendo no mundo? A gente se comprovou agora, né, estudos que analisaram vários países numa perspectiva comparada, que nas últimas décadas a desigualdade social aumentou no mundo inteiro. E o que a gente tem cada vez mais é uma enorme concentração de renda, né? Então, você tem uma população cada vez mais pauperizada e uma renda cada vez mais concentrada em menos pessoas, né? Poucas famílias no mundo detêm, aí eu não lembro bem desses dados agora, né? Mas tá disponível aí, isso foi notícia no mundo inteiro, né? Como poucas famílias detêm o rendimento dos outros 50% da população. Então, esse é um cenário de concentração de renda, né? O mundo caminha cada vez mais por uma série para concentração de renda. Então, você tem essa população vivendo aí no limite da sobrevivência.
E você tem também esse debate das inovações tecnológicas, que agora parece que a gente vai dar um novo, vamos dizer, um salto, não sei qual o termo correto exatamente para a gente falar isso, né? Que é da inteligência artificial, etc., que é a ideia de que você vai substituir, vários trabalhadores vão se tornar substituíveis, né? Então, assim, essas questões vêm para o presente com muita força. O que vai acontecer com os trabalhadores se a integração continuar se dando pelo mundo do trabalho, né? Da remuneração via trabalho, como é que vai ser a gestão dessa sobrevivência? Agora, o que a gente está vendo ao mesmo tempo é as pessoas inseridas em atividades cada vez mais precárias, né? Mas que são centrais à acumulação. Quer dizer, a gente também não pode comprar muito essa ideia de que elas estão à margem, que elas são descartáveis. Tem muito essa perspectiva de que é uma gestão pura e simples da descartabilidade social. A gente tem que olhar como isso está sendo capturado de forma produtiva, né, para a própria acumulação, né? Então, são questões bem complexas aí. Bom, e para a gente terminar, então, Ludmila, diante de tudo isso que foi exposto e que a gente conversou aqui, dá para dizer aí como que serão essas novas relações de trabalho no século XXI? Olha, as novas relações, elas estão parecendo, por um outro lado, cada vez mais velhas, porque a gente está voltando, se você for ler lá o Capital, o Marx, ele faz um trabalho histórico ali de recuperação de documentos, de relatórios de trabalho. A gente está olhando também um retorno à não regulação do trabalho, à extensão cada vez maior do tempo de trabalho, né, as condições cada vez mais precárias dos trabalhadores, só que de formas muito novas. Não adianta a gente dizer que é um retrocesso ao século XIX, não. Né? É algo muito novo, com um gerenciamento muito novo, formas de controle e organização muito novas. Né? Mas o que a gente está vendo, por enquanto, no século XXI... é isso, é a transformação do trabalhador naquilo que eu estava explicando da produção just in time, é você transformar o trabalhador num trabalhador just in time, né? Esse é o ápice do desenvolvimento capitalista, você só usar o trabalhador de acordo com as suas demandas, né? E ter essa massa disponível ao trabalho. Agora, novas formas de resistência e de mudança também podem vir daí, né? É o imponderável, é o imprevisível, que também, que formas de reação e tal podem sair disso tudo, né? Mas, por enquanto, não é um cenário muito animador. Vamos lá, vamos aguardar. Ludmila, queria agradecer demais. Eu conversei hoje aqui com a Ludmila Costec Abílio, que é socióloga e pesquisadora também do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Muito obrigado pela participação. Agradeço. Obrigada. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa São Paulo Brasil. Até a próxima.